Macanudos, Macanudos, voltámos aqui com a Ana, da Estação Ananás. A Ana já cá anda há muitos anos. Anda há mais anos do que a maior parte de vocês que nos estão a ver, de certeza. Mas ela está cá há tantos anos que o CB era uma coisa completamente ilegal. Tudo era pirata. Naquela altura não havia diferenças entre legais e piratas. Eram todos piratas, pronto, era assim. Então andava-se a fugir à polícia. Ana, como é que era esse tempo? Andavas a fugir à polícia? Andava a fugir à polícia, apesar de não ter na altura grande noção de que andava a fugir à polícia, porque era tão natural ter um rádio naquela época, porque estamos a falar no pós-25 de Abril e que era tudo um bocado de qualquer maneira, não é? Não havia grandes autoridades, e então, ou pronto, a autoridade não tinha autoridade. Para mim, para já, ter a rádio foi toda a vida, porque eu desde pequenina sempre tive walkie-talkies. Comecei, talvez, desde que comecei a andar e a falar, já tinha walkie-talkie. Agora estou a falar de 1977, em que o CD era ilegal, e nessa altura eu já tinha um rádio e que fui apanhada no autostop da PSP e ficou, pronto, foi apreendido. E foi assim, mas já andava com o rádio há coisa de um ano, quando ele foi apreendido. Mas andavas a fugir à polícia ia pela rua de cima e tu vinhas pela de baixo, os macanudos falavam com o outro, na altura acho que diziam que é RM22 ou que era a dizer que vinha aí a polícia. O 222, que era um autostop, ou pronto, ou os patinhos, dois patinhos, pronto, os dois patinhos eram uma patrulha. Normalmente eram os pais que andavam, não é? E eu penso que ainda hoje existe essa expressão dos dois patinhos e o 222, pronto. Avisávamos uns aos outros onde é que a PSP ou a GNR estavam, não é? E, porque nessa época eles tinham autoridade para apreender os rádios, agora não tem, não é? Só a Anacom é que tem. E pronto, e era giro, porque andávamos sempre a fugir. E depois havia clubes rivais, digamos, havia muito bairrismo, não sei se na tua época ainda havia, mas havia o bairrismo dos grupos do CB, por exemplo, da zona onde eu estava, que era do Conselho de Cascais, eram rivais do Conselho de Oeiras, e depois de vez em quando aquilo dava assim umas cosilhas um bocado engraçadas. Pois, eu entrei em 85, portanto já era uma época muito diferente, havia algumas rivalidades como ainda hoje há, mas nada assim comparável com aquilo que era no teu tempo. Nós não tínhamos muita noção que era ilegal, aquilo era tão feito à descarada que não tínhamos assim grande noção. Usávamos os rádios, eu tinha o rádio no carro, andava com o carro por todo lado e só, quer dizer, eu sabia que era ilegal, não tinha licença, que devia ter, mas por exemplo, eu tinha o rádio em casa, tinha uma antena de CB em casa, na varanda, e tinha uma licença de escuta para justificar a antena. Mas pronto, eram subterfúgios que na época não. Mas não tínhamos grande noção de que estávamos a fazer uma coisa errada, porque é aquilo que eu disse no início, a autoridade não tinha autoridade nenhuma naquela época, não é? Então, mas isso foi realmente há muitos anos. E nessa altura então nasceram os clubes de CB e por aí fora, como é que isso apareceu? Sim, bem, em 77, quando eu iniciei, já havia clubes de CB, por incrível que pareça. Eu entrei para o Rádio Clube de Cascais, ou CB Clube de Cascais, não me recordo bem, portanto ele já existia e continha imensa gente, isto em 1977, portanto eu entrei logo em janeiro de 77, portanto os clubes já existiam pelo menos desde o ano anterior, 76, ou sabe-se lá desde quando. Então havia clubes de atividades ilegais? Havia. Brutal. A maior parte até eram formados por radioamadores, que havia poucos rádios CB, não é? Dedicados apenas, exclusivamente ao CB. Inclusivamente o meu veio de Andorra, porque cá não se vendiam, e então esses clubes eram formados maioritariamente por radioamadores, que as suas bandas corridas e outros rádios desse género usavam a banda de cidadão. Eram quase todos assim, não é? O meu Sempre foi padrinho sempre foi assim, pelos vistos. Portanto, digamos que nós agora não inventámos nada, já estava tudo inventado desde essa época. Portanto, não se venham queixar, porque já de antes era assim. Mas é incrível fazerem clubes de havia CBs, muito. na verdade eram ilegais. Lisboa tinha alguns 5 ou 6, por exemplo, na linha havia 4 ou 5, no resto do E país também. nomes? Lembras-te de alguns nomes?
havia os dinossauros, que era aqui na zona de Zona Oeste. Eu não me lembro assim, eu sou muito desmiolada. Havia o Gangue da Parede, que era o grupo que eu pertenci, que estava ligado desde sempre ao rádio, porque o Rádio Clube o Rádio Clube da Parede, que era, como é que se chamava antigamente, antes do 25 de Abril, eu não me lembro, era o Rádio Clube, não era? A Rádio TSF. Não me lembro, eu só tenho 53 anos. Havia a Renascença e havia o Rádio Era o Clube. Rádio Clube, eu lembro de ouvir falar disso. O Rádio Clube era na Parede e daí nasceu também do filho do dono do Rádio Clube, nasceu o Gangue da Parede e éramos um gangue autêntico. Mas olha que se por acaso agora fizéssemos um clube de CB que se chamasse o Gangue, íamos presos. Agora talvez. Pelo menos alguém nos ia denunciar. Agora, era citadamente o gangue, não é? Pronto. Era E o depois gangue. havia o Caparica CB, o famoso Caparica CB, mas pronto, Caparica CB aparece. Pelo menos eu tenho conhecimento do Caparica CB já depois da legalização do CB, não é? Não, já, não foi em 77, mas já em 79, 80 por aí. Mas também fiz parte do Caparica CB, e os Lusitanos, o Praia da Vitória, sei lá, tantos que havia, não? Eu nem sei, há um isto incomensurável de clubes que desapareceram, infelizmente. Certo, infelizmente. Mas ficaram as recordações do pessoal dessa época, alguns ainda são vivos, outros já não. Sim, mas são sempre boas histórias. Todas as pessoas que eu conheci a partir de 77 no rádio, eu praticamente mantenho contato com todas, exceto aquelas que infelizmente já partiram, não é? Mas continuo, e o Facebook ajudou muito para isso, e o Macanudos também, porque foi através disso que eu vim a reencontrar todos, ou quase todas as estações daquela época, não é? E mantenho contato com elas. Então, Para a vida. E naquela época, pelo menos disseram, eu não vivi esse tempo, que as pessoas encontravam-se no café, iam de rádio para o café, mas depois encontravam-se. Na verdade, aquilo tinha uma parte muito física. Verticais era a coisa mais comum que acontecia naquela época, porque não havia dia nenhum que não fôssemos todos ao café depois de jantar, ao fim de semana, passávamos os fins de semana aqui, ali, acolá, de cafés em esplanadas, à noite até íamos ao bar ou à discoteca. A vertical era muito promovida, por isso é que eu conhecia quase todos pessoalmente, não é? Porque promovíamos mesmo os encontros verticais e tudo mais. Não era só falar no rádio. O rádio só servia era para dizer, olha, a que horas é que nós nos encontramos e aonde? Era praticamente para isso, não é? Ou seja, um tempo em que não havia redes sociais, o CB era a primeira rede social, e não havia telemóveis, e combinavam-se as coisas pelo rádio. Exato, o rádio era para isso que servia. Aliás, todos os grupinhos locais tinham o seu QAP, o seu canal de. E nem íamos ao canal 11, que era o canal de chamada, não íamos direto ao nosso canal, dávamos duas pateadas e alguém havia de responder. Nem chamávamos, porque como também não convinha muito chamarmos, porque ainda estávamos no tempo do pirata, dávamos duas patilhadas, alguém havia de responder, olha, a que horas, aonde, e acabou. E lá estávamos nós na vertical, mas houve aventuras engraçadas, desde fugir ao Creve-Nívea, não é? E uns para um lado, outros para o outro, e o Creve-Nívea, que era o Volkswagen da PSP, não sabia para que lado é que havia de ir. Pronto, sei lá, havia coisas muito engraçadas. Agora, quando se legalizou o CB, aí passou a haver outro género de verticais muito mais engraçadas, muito maiores, já abertos, não é? Já sem ter que andar às escondidas, e fizeram-se coisas fantásticas, piqueniques, acampamentos de fins de semana inteiros e congressos. Olha, o congresso da Figueira da Foz, que eu estive lá, não sei porquê, mas tive, sei lá, era giro, pronto. Toda a gente se conhecia ao fim e ao cabo, quer no rádio, quer pessoalmente, as pessoas mais perto, e faziam por se conhecer. Foram outros tempos e resultaram bem. Agora temos boas memórias, eu não tanto para trás, mas eu também tenho boas memórias do tempo em que entrei. E é isso, agora cabe-nos a nós fazer o presente e o futuro das radiocomunicações. Aquilo que eu sei, até tens memórias mais malucas do que eu, porque eu não era assim tão... Eu tenho memórias que não posso contar.
Pois, eu não tenho nenhuma. Tens, só só que não dizes. Mas pronto, mas hoje também não te vou fazer essa pergunta. Já Exato. fica aqui um bom testemunho para os macanudos de agora e alguns do antigamente que vão relembrar-se também desses tempos e dessas histórias. Miguel, eu penso que tão antigo ou mais que eu, só conheço atualmente uma estação, e que tu também conheces, que é o Luís Valadas, que é praticamente a minha altura. De resto, acho que não há mais ninguém, ou ainda não encontrei, não é? Não apareceu ninguém tão antigo como eu como o Luís Valadas, estação Saturno, como sabes, não é? Certo. Então, fica aqui o repto para todos os macanudos e as pessoas em geral que nos veem. Quem é que teve no CB antes de 1977? Vamos ver quem é que consegue destornar Ana. Ana, E eu muito obrigado. gostava de conhecê-los, de reencontrá-los. É verdade. Olha, muito obrigado. Vamos dar a oportunidade agora a outros macanudos. Como sabes, eu estou a fazer uma sequência de entrevistas a muita gente e temos histórias incríveis também para ajudar a divulgar o CB e as radiocomunicações. Vá, 88. 88, tudo bom.